Boa noite, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi e nós vamos até meia-noite, trazendo para vocês análise dos fatos mais importantes, hoje com destaque para a saúde. Você pode participar mandando seu comentário através das redes sociais, no Facebook, no chat e também no YouTube. Mande a sua mensagem, participe do programa, a sua opinião é muito importante e muito bem-vinda. Sempre agradecendo a todos que se manifestam ao longo das edições do Cruzando as Conversas. Você também pode nos acompanhar de casa pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. WhatsApp também é outra opção para enviar a sua observação, o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Está na sua tela. Se você mandar a mensagem pelo chat do Facebook, a mensagem vai correr pela tela da sua televisão. Se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa. Na edição de hoje do nosso debate, do nosso Cruzando as Conversas, nós vamos ter a participação do economista e sociólogo, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Cláudio Agustin, doutor em Educação, diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre e nosso velho colega de bancada aqui, Jonas Reis, o ex-prefeito de Santa Maria e deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Valdeci Oliveira, e o secretário-geral do Sind Saúde do Rio Grande do Sul, Júlio César Gessien. É Gessien ou Gessen? Correto. Correto, Gessien. Então tá aí, os nossos convidados de hoje. E o debate surge em virtude do anúncio feito pelo governador Eduardo Leite essa semana de parcelamento de uma parte da dívida que o Estado tem com municípios e entidades hospitalares. A dívida, esta parcela de 216 milhões, será paga em 16 parcelas de 13,5 milhões a partir do próximo mês de junho. Total, 162 milhões são devidos para prefeituras e 54 milhões para hospitais municipais. Segundo Eduardo Leite, o governador, as medidas tomadas pela gestão estadual possibilitaram a redução do número de parcelas. Os valores são relativos a repasses para execução de programas como Equipe da Saúde da Família, Política de Incentivo da Assistência Básica, Redes de Urgência e Emergência, que é o SAMU, Assistência Farmacêutica Básica e Primeira Infância Melhor, entre outros. Mas não creio que seja a totalidade, né? Não é o valor absoluto. A atual gestão assumiu o Estado com um passivo de 1,1 bilhão de reais na área da saúde, referente ao período de 2014 a 2018. Deste total, 488 milhões estão empenhados. Bem, eu vou começar aqui pelo Cláudio Agustin. Cláudio, a sua perspectiva em relação à problemática da saúde no Estado e o efeito que esta medida tem. Ela é positiva? Não basta? É preciso mais? Explique a situação para nós. Nós estamos vivendo uma crise na saúde do Estado do Rio Grande do Sul. É uma crise que não surge hoje, não surgiu ontem. É uma crise histórica de desfinanciamento na área da saúde. Historicamente, nós temos até o governo Tarso, em vez de investir 12%, era em torno de 4%. No governo Tarso chegou a 9 e pouco. 9,6%. No governo Sartori começou a cair. Em 2017 foram 6,75%. E em 2018, 5,67%. Esse cálculo foi aprovado na plenária do dia 16 de maio agora do Conselho Estadual de Saúde. Mas não existe um valor mínimo para ser investido em saúde? É necessário investir 12%. Isso é lei? Não, é Constituição. Não, portanto, é a Constituição Federal regulamentada pela Lei Complementar 141. O Estado do Rio Grande do Sul, historicamente, tem desrespeitado essa lei e esse princípio constitucional. O Conselho Estadual de Saúde, todos os anos, aponta e denuncia por todos os órgãos competentes ou não a utilização dos recursos. Mesmo quando chegou ao ápice de investimentos, no caso no governo Tarso Genro, ainda assim estava abaixo do que era necessário segundo a Constituição. Correto. Não chegou
avançou bastante, mas não atingiu os 12%. Essa é uma briga histórica do Conselho Estadual de Saúde, mas não há assumido pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Legislativa e pelos Ministérios Público Estadual e Federal, que são os órgãos fiscalizadores disto. Né? Então, aí o que acontece? Vai reduzindo os recursos, nós chegamos ao ponto de ter elevados valores não empenhados. Por que isso acontece? Porque o próprio orçamento do Estado não tem os 12%. Portanto, não pode empenhar aquilo que não está no orçamento. Aí nós chegamos a mais de 1 bilhão de dívida para com as prefeituras e para com os hospitais. Qual é a consequência disso? Esses dias, por exemplo, eu estava vendo o Hospital Beneficência Portuguesa aqui, não sei se ele está nessa lista aí dos que estão com débitos, o governo tem débitos, mas estava aí pedindo dinheiro para poder continuar com as portas abertas. Mas não é, né? não é o Beneficência, Sim, são eu todos. estou dando um caso. Olha aqui, lá em dezembro do ano passado, qual é a situação que nós tínhamos? 30 hospitais que não faziam, faziam nada eletivo, só urgência e emergência. E mais os 30, 40 que não faziam, mas também não diziam que não faziam. E esse quadro não mudou radicalmente. E agora, entre não ter nenhuma perspectiva e começar a aparecer algum dinheiro, é um avanço. Né? Agora, na semana passada, a Secretaria da Saúde nos informou, né, formalmente na reunião da mesa do Conselho, de que, a partir de agora, haverá o repasse integral da Secretaria da Fazenda para a saúde. É um avanço que nós tínhamos em relação ao que se tínhamos antes, mas, mesmo assim, não resolve a crise que nós estamos. Porque, o que acontece na vida real? No momento que eu retiro, eu não dou os recursos. Né? Se nós olharmos o que o Estado deve para as prefeituras, para a Secretaria de Saúde, é basicamente atenção básica. Se eu não tenho a promoção da saúde, se eu não tenho a prevenção da doença, as pessoas adoecem. Ao adoecer, elas vão agravando, e os custos passam a ser mais elevados. Nós temos uma crise de fornecimento de medicamentos. Nem medicamentos para transplantado está sendo fornecido. Isso bota em risco, tu tem uma série de medicamentos necessários para as pessoas continuarem vivas e não estão sendo fornecidos. Então, existe uma crise extremamente séria e que tem que ser enfrentada. Qual é as consequências disso? As pessoas vão morrer. Vão adoecer, vão ficar mais graves e vão morrer. Então, nós temos o dever político, o dever ético e moral de dizer tem que botar os recursos na saúde para poder garantir a vida das pessoas. O que tem em jogo é a vida das pessoas. Muito bem. Deputado Valdeci Oliveira, que é integrante do Partido dos Trabalhadores, governou o Estado em 2 oportunidades. O Cláudio menciona aqui que durante o governo Tarso Genro se chegou a um valor de 9% relativo ao investimento na saúde, mas não se chegou a atingir aquilo que é estipulado pela Constituição. Por que nunca se chegou ao valor estabelecido na Constituição, nem nos governos do PT? Primeiro, saudar a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Né? Espero vir outras. Com certeza. Aliás, ontem o PT fez falta no debate Pois aqui sobre mínimo regional. Sei que o PT tem uma posição histórica em relação à matéria, Tá e certo. o Novo falou praticamente sozinho. Não, deixa eu dizer primeiro o seguinte, eu acho que... Só fiz uma Sim, pequena, é importante. O tema saúde é um tema extremamente importante, né? É um tema que a gente vem debatendo. Né? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, os dados em relação ao governo Tarso têm algumas discordâncias. Nós, pelo menos o governo, nas análises, nós apontamos um pouco mais, mas eu acho que os números que o Conselho tem, nós achamos que teve vários momentos do governo que a gente conseguiu chegar praticamente a 12%. Eu acho que a média, de fato, é um pouco menor. Agora, é um grande avanço, viu? Porque nós saímos de um patamar do governo anterior do Tarso de 4,5%. Isso significa mais do que o dobro em apenas 4 anos de governo, mesmo não conseguindo chegar aos 12%. Estou falando do governo Ieda como referência. Como referência. A partir do governo Ieda para 9% do governo Tarso. Mais do que o dobro o governo Tarso conseguiu, né, nos 4 anos. Agora, o que acontece nesse momento?
A crise da saúde sempre teve, mas nunca teve tão grave, tão profunda quanto agora. Por quê? Porque, de fato, os governos e o Sartori começou a retirar alguns programas importantes que tinha do governo anterior, principalmente a questão do IOSP, que era um incentivo hospitalar, que, na verdade, garantia aos hospitais, dar um pouco de fôlego para aquilo que era o dia a dia do hospital. O governo Leite se elegeu e antes de assumir, ele foi nas bancadas, incluindo a bancada do PT, dizendo o seguinte: quero o apoio de todos vocês para manter o ICMS nas alíquotas que hoje se encontram por mais 2 anos, com 2 compromissos, que o governo assinou um documento que nós temos cópia, 2 compromissos. Primeiro, garantido isso, a partir de janeiro eu vou pagar em dia o servidor público desse estado. Bom, já não cumpriu. A segunda questão que o governo assumiu: vou pagar em dia o repasse para a saúde e vou parcelar o total do passivo para que a gente possa resolver as questões. Bom, o número que o governo informa são apenas 216 milhões de reais que está sendo parcelado. Como é que fica os 482 milhões que os hospitais, que as prefeituras gastaram? Ou seja, saiu de algum lugar, esse dinheiro foi investido... Daí o governador vai lhe responder. Vou aqui fazer o papel de advogado dele, sem selo. Mas ele vai poder responder o seguinte: vamos esperar um pouco, que estamos no início, mas já fizemos uma parte. Mas a proposta... Não, mas só que é o seguinte, cara, hoje nós temos milhares de pessoas morrendo, entendeu? Nós temos hospitais fechando, nós temos serviços importantes que estão sendo mais oferecidos para a sociedade. Nós temos vários... Eu pego vários exemplos. Se nós não tivéssemos em algumas regiões do estado os hospitais federais que têm os hospitais universitários, seria um caos total. Eu pego a minha região de Santa Maria, o Hospital Universitário de Santa Maria hoje, ele acaba atendendo praticamente o entorno que dá quase 1 milhão de habitantes, porque, na verdade, o sistema do SUS, que é altamente positivo, não tem nenhuma dúvida, nós precisamos valorizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é um grande avanço que nós tivemos, agora precisa se financiar. Ou seja, a falta de recurso, e que ele está impactando também porque nós temos que discutir uma outra questão. A famosa IPEC 95, ou Emenda Constitucional 95 e outras, elas estão retirando recurso. E isso que nós temos apenas o impacto dos últimos 3 anos. Faz 3 anos que está vigorando. Vocês imaginem que se em 3 anos o que já reduziu de recurso para a saúde, como é que vai ser daqui a 10, 12, 15 anos? Já que esta emenda constitucional, ela vale por 20 anos. Ou seja, a redução de recurso federal de investimento para a questão da saúde começa a ter repercussão na questão do Estado, nos municípios e nos hospitais. Bom, o Rio Grande do Sul tem que cumprir os 12%? Eu acho que sim. Agora, é necessário também que a União garanta repasse para o Estado, porque isso não está acontecendo também. Então, acho que a gente precisa lutar muito, é fundamental que nós continue pressionando para que isso possa acontecer, porque, bem disse o Agostinho, além dos hospitais que estão uns fechando, outros não tendo mais o que fazer, cirurgias mais complicadas, de média e alta complexidade hoje, praticamente só nos grandes hospitais. Os pequenos hospitais não estão mais fazendo média e alta complexidade, que é extremamente importante. A questão do medicamento, por exemplo, nós temos hoje uma quantidade enorme de doenças, chamadas doenças raras do estado do Rio Grande do Sul, que são as que têm medicação mais cara de todas, que também o Estado não está fornecendo. Nós temos todos os dias, chega na Comissão de Saúde, eu sou da Comissão de Saúde da Assembleia, ou dos nossos gabinetes, várias reivindicações sobre isso. Então, há um caos total, gente, um caos absurdo. Eu diria assim, quando a gente falar que o Estado, nós temos uma situação grave de segurança pública, tem, mas nada é mais grave do que a questão da saúde, porque a saúde nós estamos discutindo vidas. Tem dezenas de pessoas morrendo por dia por falta de atendimento, por falta de medicamento, por falta de leito hospitalar, por falta de condição. Isso não é apenas uma fala para agradar quem está nos assistindo. Esta é a realidade. Vai num hospital, vai num pronto-socorro, vai numa emergência para ver como é que está a situação e não tem mais leito. Santa Maria, eu pego o exemplo que é o evento mais que eu passo praticamente toda semana lá. Hoje nós temos uma média de 40 pessoas nas macas dos corredores do hospital porque não tem vaga, não tem leito hospitalar. E nós temos um hospital, é bom dizer, né? Temos um hospital construído, 70 milhões de reais, há 3 anos parado, com 240 leitos naquela cidade,
que até hoje o governo não disse o que vai acontecer, não vai fazer. Abriu um ambulatório, que é para atender meia dúzia, que eu acho que é interessante, mas o hospital não é para ambulatório. Um hospital de 240 leitos, 70 milhões de reais, a cidade precisando, a região inteira precisando, e o governo está jogando com a barriga e vai indo, um passa para o outro, e lamentavelmente nada aconteceu. Então, acho que a questão da saúde, ela é, para mim, a questão mais, é o maior gargalo que hoje tem no Estado. Tem tantas coisas. A questão da saúde é grave e, logicamente, que a gente tem que pressionar o ICMS. Já que o senhor falou de repasses e de políticas do governo federal, a política de criação de UPAs não se revelou meio fracassada no sentido de prover algum tipo de assistência de recursos para os municípios? Porque o que se vê de prédios abandonados, meu município, Farroupilha, tem uma UPA que foi erguida lá, um prédio gigantesco, está lá deteriorando com os equipamentos todos dentro, porque os municípios não têm condições de manter as estruturas. Eu vou dizer que na minha cidade, graças à UPA, a situação não é mais grave ainda, porque ela é hoje uma das grandes alternativas de atendimento. Mas eu não sei quantas UPAs funcionam, mas aí não tem vários funcionam. problemas, eu acho que teve problemas de toda a ordem, né? E também os programas que tinham foram todos eles, né, chutados, ou seja, não tem mais programa para garantir uma série de questões das UPAs, etc., emergência e tal. Mas aí são governos que passam, lamentavelmente isso não é programa de Estado, programa de governo, vem governo, tem que ser programa de Estado, tá? O que eu digo é a saúde, todos... É porque é mais fácil construir o prédio do que manter o serviço. Não, eu acho, mas aí é o seguinte, eu acho que tem uma questão, muitas vezes os prefeitos acabam também só esperando o que vem do governo federal, do governo estadual. E quando tem um probleminha, bom, ele acha, não vou abrir porque eu vou ter que investir aqui e não está vindo dinheiro. Agora, o governo federal, logicamente, tem a sua culpa, é grande, o governo estadual tem a grande culpa e muitos gestores municipais também têm, porque, lamentavelmente, os governos, encerro dizendo isso, os governos acham que saúde é custo. Saúde não pode ser tratada como custo, tem que ser tratado como investimento, porque é investimento na vida, das pessoas, e vida, ela não pode ser em nenhum momento diminuído, digamos assim, a sua importância e a sua prioridade absoluta. Jonas, tu trabalha aqui em Porto Alegre, tem uma visão aí sobre como é que está a situação da cidade. E Porto Alegre se tornou o centro de referência de muitas cidades que hoje vivem com uma situação de penúria também em relação aos hospitais, e aqui está se acumulando cada vez mais e não há ampliação, por exemplo, de vagas, nem nenhum investimento assim vultuoso. Como é que tu vê a situação do impacto aqui na capital? A situação, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui podendo debater essa área que é importantíssima para a sociedade. Quando se pensa em cidadão, o cidadão tem que ter direitos, porque existem muitos deveres e se paga muito imposto. Hoje a gente vê que o governador Leite reinstala o ICMS no início do seu governo numa taxa alta, taxando o consumo. Taxando o consumo é um equívoco. Tem que taxar quem produz. Não fez. Começou errado o governo. E agora vai tentar estancar algumas sangrias, uma delas é a sangria da saúde. Vai tentar consertar algumas coisas que realmente o governo anterior foi muito desastrado, né? A saúde ficou tão caótica que hoje em Porto Alegre, se tu caminha na zona central, que tem o complexo hospitalar ali da Santa Casa, tem ambulância de todos os municípios todo dia. A sede do meu sindicato fica na Cidade Baixa, elas estão estacionando na Cidade Baixa, porque não tem mais isso que o deputado fala, que acontece em Santa Maria, deve acontecer em todos os municípios. Não tem leitos, as pessoas adoecem porque é uma coisa natural da sociedade. E aí tu vê o governo federal liberando o Congresso, liberando novos agrotóxicos. Isso vai adoecer mais a população ainda. Então há um alinhamento equivocado de como se pensa a cidadania e como se pensa a sociedade. Nós vamos adoecer mais as pessoas. No município, por exemplo, teve o fechamento da Secretaria de Esportes, onde mais de 2.000 idosos da periferia faziam práticas esportivas e isso auxiliava a evitar problemas de saúde. E os programas foram cancelados, porque às vezes tu fecha um departamento, mas não necessariamente as atividades são remanejadas para outra área. Foram fechadas essas iniciativas? Muitos fechados, porque muitos professores em trajetória de aposentadoria e outros foram retirados da Secretaria de Esportes e mandados para a Secretaria de Educação. Então é aquele cobertor curto, tu puxa, destapa a cabeça, tapa o pé. Então esse tipo de discurso ecolálico que existe na política,
que é repetir. A culpa é do outro, a culpa é do fulano, é do Beltrano, e ninguém se responsabiliza. Os partidos fazem parte de várias bases. Os partidos que faziam parte da base do governo Sartori estão fazendo parte da base do governo Leite. Eles são os responsáveis. Está lá o PMDB. Eles são responsáveis por isso que está. Cadê a solução? Não apresentaram. Em janeiro apresentaram aumentar o consumo, aumentar a taxação do consumo dos gaúchos e gaúchas. Isso é um absurdo. Nós estamos com um salário mínimo regional praticamente congelado. Um salário mínimo nacional que não tem aumento acima da inflação. O cara que ganha o salário mínimo não consegue consumir mais do que consumia antes, está consumindo menos e está pagando mais a taxa. Isso é um absurdo. E isso vai repercutindo na forma de organização do Estado do Executivo. Mas ainda que não tenha agradado nenhuma parte nem outra, o governador mandou um projeto de atualização do valor do salário regional. Sim, sim. Aliás, debatemos ontem aqui no programa. O problema, e aí pensando em Porto Alegre... Pode-se dizer que foi mais ou menos, mas foi enviado, foi enviado. Sim. Só para claro, para constar. E pensando em Porto Alegre, o prefeito se equivoca, porque Porto Alegre tem mais recursos do que outras cidades, mas ele fechou leitos, fechou o setor de traumatologia há 2 anos atrás, do HPS. Então fechou mais de 20 leitos da ala masculina sem necessidade. Da saúde da família, ele está fazendo agora no município de Porto Alegre, ao invés dele colocar as equipes de saúde da família continuando visitando os lares para fazer a prevenção, ele está jogando as pessoas para dentro das unidades de saúde, como fez com o Modelo, e está dando consulta, só dando consulta. E aí as pessoas que estão lá em casa, elas não vão ter o conhecimento para não adoecer, então vai estourar na ponta, vai aumentar o número de doentes. Porque ele fechou, por exemplo, os NASFs, que eram os núcleos de atendimento multiprofissionais que faziam grupos coletivos de debate sobre questões de saúde, para evitar que pessoas ficassem diabéticas, evitar a hipertensão, evitar doenças que tu pode evitar tendo esses... Ele fechou os 4, só mantém um. Na zona central de Porto Alegre fechou os regionais, onde mais moram populações que não têm acesso à informação, não têm acesso à cultura. Na periferia. É na periferia que tu tem que ter um sistema forte de prevenção. Aí a importância, por exemplo, no Estado, de retomar esses repasses. Na periferia que se dá incidência de maior quantidade de doenças, em virtude da falta de estrutura. De saneamento, que a gente comentava informalmente, aqui, tu trazias no início do debate. Só para trazer para o público, saiu recentemente um dado mostrando que 70% da população do país não tem rede de esgoto tratada. Isso gera, obviamente, problemas na área da saúde. E o prefeito, por exemplo, de Porto Alegre, perdeu 124 milhões no Ministério das Cidades porque não enviou os documentos para restabelecer rede de esgoto. Então, assim, a gestão, mesmo estando em crise o país, o mau gestor, ele é perigosíssimo para a sociedade. Em Porto Alegre, o prefeito é mau gestor. Então, a gente não entende esse discurso e a gente fica triste, porque há um alinhamento equivocado. Tomara que o governador Eduardo Leite recobre, a lógica de se organizar a nível estadual e reveja algumas coisas. Por exemplo, ICMS. Reveja isso e busque aí fazer um fundo melhor de financiamento à saúde, que aqueles que podem contribuir mais contribuam nesse momento de crise, que são os grandes empresários, tem um comentário aqui que são os grandes exportadores. Já tem um comentário te provocando aqui, Jonas. Para variar, o sindicato falando que tem que taxar quem produz. Exatamente, porque... Mas aí quem produz não repassa para quem consome? No fim das contas, quem consome paga igual. Mas aí que tá, as taxas de lucro do Brasil é paraíso dos ricos. Tu consegue concentrar muita renda no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, poderíamos chamar os Estados Unidos de país comunista, porque lá eles taxam aqueles que têm maior renda. O consumo lá é taxado em menos de 20%. Aqui no Brasil o consumo é taxado em mais de 40%. Jonas, é um equívoco. Assim, eu acho, é um equívoco taxar a produção. Tu tem que taxar o patrimônio e a renda. A produção, quem paga é o consumidor. Sim, porque ele repassa. Porque ele repassa. Ele vai repassar. O custo então, repassa. Tem que taxar a renda e o patrimônio. Exatamente. Rever a matriz tributária. Rever a matriz. Porque tu não taxa, por exemplo, herança da forma como a União Europeia taxa. Tu não taxa
os grandes que têm concentração de propriedades no Brasil, se latifundiário é uma barbada, e aí o microprodutor com 25 hectares mal consegue produzir para sua família subsistência. Isso tudo vai implicar na saúde. Implica porque essas pessoas detêm e acumulam poucos recursos ao longo da vida, e aí tu tem um sistema único de saúde que não vai conseguir dar conta de todas as necessidades da sociedade. E hoje tu vê o Rio Grande do Sul com 11 milhões de habitantes. E, por exemplo, o efetivo de polícia é baixo. O número de hospitais e unidades de saúde é baixo. Tem que ter um programa. Os governos não apresentam um programa de planejamento para os 4 anos. Qual é o discurso que tu tem hoje? Vender para botar dinheiro em caixa. Vender estatais para... É esse o debate. Nacionalmente, qual é o debate? Tem que reformar a Previdência para melhorar o Brasil. Reformaram lá as leis trabalhistas, não criou emprego. Então, a população vai entrando nesses discursos... Que boa parte, mas aqui é importante fazer um ponto. Tu sabes que boa parte dos recursos que hoje são utilizados para cobrir o buraco da Previdência são do SUS. Quer dizer, se tu direcionar o dinheiro que seria da Previdência para a Previdência, tu gera um buraco ainda maior no SUS, porque é tripartícipe, né? O dinheiro do sistema previdenciário é dividido em 3 seções: assistência social, a Previdência e a saúde. Não é? Não é? Não. A Seguridade Social. Seguridade Social. Só que nós não temos... Os recursos são separados. Mas então por que se aloca o que seria de um no outro? Se complementa de um para o outro? Não, o que nós temos é uma outra situação. Tá? Tu não tem um programa, um financiamento geral da Seguridade Social. Tu tem receitas próprias da Previdência. O que existe é desvio desses recursos para outros programas. Existe a desvinculação das receitas da União, que 30% das receitas que deveriam ser da Seguridade e de outros estão indo para pagamento de juros e dívida. Né? Então, essa é uma falácia. Não existe déficit na Previdência, nem na União, nem no Estado, nem nas prefeituras. O que existe é dívida do Estado, das 3 esferas, para com o sistema de Previdência. Então, essa é uma discussão extremamente séria e necessária ser feita. Normalmente, o que aparece na mídia não é a realidade dos fatos. E isso é uma questão que tem que ser devidamente esclarecida. Né? Então, recursos que seriam da saúde não estão sendo utilizados na Previdência? Não. Os recursos que são da saúde estão sendo desviados para o capital financeiro, pagamento de juros e dívida. É a emenda 95. Né? Nós congelamos todo o gasto primário do Brasil. O que é gasto primário? Tudo que não seja pagamento de juros e dívida. Tudo. Ou seja, nós congelamos tudo para pegar esses recursos e dar todo para o capital financeiro. O Brasil é o Estado... É o país. Aliás, o sentido de país, né? Que tem uma das menores dívidas em relação ao PIB do mundo. E é o país que, de forma disparada, é campeão de pagamentos de juros da dívida pública. Mas aí os economistas vão dizer que, na verdade, não é pagamento de juros, é rolagem da dívida. Não, não é verdade. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Porque ele a define. Não. Como não? Quem define é a Selic, do Banco Central. É o próprio governo que define. Não é o governo. Quem define isso é o controle que o capital financeiro tem sobre a economia brasileira. Essa que é a questão. Tu já fez o cálculo de quanto tu paga por juros sem usar 1 centavo de crédito, sem pagar, não ter cheque especial? Tu chega numa loja, no supermercado e vai comprar arroz e feijão. O mesmo preço, se tu pagar com cartão de crédito, tu paga à vista. Portanto, toda vez que tu paga alguma coisa à vista, e tu tem a opção de pagar em 10 vezes pelo mesmo preço, o preço à vista está embutido o juro. E esse juro vai para o capital financeiro. Muitas empresas no Brasil não têm lucro
na sua atividade, tem lucro no juro cobrado. Se nós começarmos a discutir a concentração de renda no Brasil, isso fica muito claro. Nós temos aumentado a concentração de renda no Brasil através do sistema financeiro. E é aí que está o nó. Então, essa é uma questão central para o debate. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pela questão financeira. E no estado do Rio Grande do Sul, a coisa é mais grave. A receita do estado é 33 bilhões. Os benefícios fiscais são mais de 16 bilhões. No caso, isenções? Isenções, seja da Lei Candir, que é exportação de soja seca e limpa, ou seja, não é produto manufaturado, nós estamos exportando renda e emprego, né? Do outro lado, nós temos mais 8 tantos bilhões de benefícios fiscais dados para aqueles que precisam muito. GM, Souza Cruz, Brahma, Grupo Gerdau, Rondon e etc. São os atravancadores da economia estadual. Vamos só ouvir um pouquinho o Júlio César, que ainda não falou nesse bloco. Então, estou comportadinho aqui, né? Boa noite a todos. O meu papel é provocar. Então, eu penso que se a gente for discutir aí a questão da Previdência, do orçamento, da emenda condicional 95, a gente vai bem longe, né? Mas eu acho que a gente tem enormes problemas aqui para discutir, principalmente na área da saúde. A gente pode estar falando da questão que está a nível estadual, mas que também está a nível municipal, que é a própria questão da entrega da saúde para a iniciativa privada, né? Então, a gente já tem experiências enormes aqui no estado do Rio Grande do Sul, com privatizações, e que simplesmente vem estraçalhando a saúde pública em matéria de gestão. Nós temos péssimos gestores na área, na iniciativa privada e que se acham o máximo. A gente tem aí alguns hospitais a nível nacional que tem, inclusive, exorbitantes isenções para dar assessoria como se excelência em gestão fosse, né? Então, mas com relação à questão que a gente está aqui para discutir, eu acho que essa atitude do governo, ela é muito incipiente perto do problema que efetivamente a saúde está hoje no estado do Rio Grande do Sul. Mas aí eu devolvo a pergunta que foi feita ao deputado. Ele vai dizer que o governo também é incipiente no seu tempo histórico. No caso, ele é recente. Ainda que o Jonas tenha dito que é o mesmo grupo político. Mas por mais que... Mas o Eduardo Leite vai dizer, não tem nada a ver com o governo Sartori, inclusive falei mal dele e tal. Mas ele se propôs a substituir o governo Sartori e trazer a solução. Então não vamos tirar do Leite a responsabilidade de algo que ele assumiu lá na campanha. Ele disse que o problema era de fluxo de caixa. Quem assistiu sabe que ele dizia isso escancaradamente. Não, o problema de fluxo de caixa a gente vai corrigir e pronto. Quando na realidade não fez, né? E o que é pior ainda, ele não está resolvendo o problema dos hospitais. Porque esse empréstimo que está sendo concedido, não é ele que está fazendo para pagar os hospitais. Quem faz isso são os hospitais. E qual é a garantia que os hospitais vão ter efetivamente que ele vai pagar em 16 parcelas? Qual é a certeza que se tem? Não tem fiadores, né? Não tem fiador. É o hospital que faz. Toma um empréstimo. O hospital toma um empréstimo. Do servidor público estadual que não recebe 13º e vai lá no banco. E se o Estado não repassar o dinheiro. E aí, tu deixa os hospitais também numa situação de insegurança. E eu não estou aqui para defender o hospital, porque eu acho o seguinte... Pode falar, o mais grave é que como o hospital que faz o empréstimo, entre aspas, o Estado vai pagar, mas quem faz o empréstimo é o hospital, ou seja, esse hospital está comprometido. Ele não pode fazer mais nenhum outro tipo de empréstimo, se necessário para qualquer questão, porque ele já está com tudo comprometido nesse empréstimo, que em tese é uma dívida do Estado para com ele. Não, e pior, pior que tem muito hospital que está precisando fazer esse empréstimo agora e que sequer tinha margem para fazer esse empréstimo. A verdade tem que ser dita. Claro. Não tinha margem. Aí o jeitinho brasileiro ou o jeitinho Leite resolve esse problema de dar um empréstimo, ou o que é pior, de refinanciar, porque lembra que em janeiro e fevereiro eles já fizeram um Funafir,
que agora eles estão renovando para pagar o período anterior. Então, assim, como é que os hospitais vão ter a certeza que efetivamente o Estado vai bancar aquilo que ele está se comprometendo de pagar em 16 vezes? Quando não tem, sabe quem é que paga a conta? O usuário do sistema único. Sabe quem é que vai pagar a conta? O trabalhador. Só para se ter uma ideia, nós temos um hospital aqui em Tramandaí, Hospital de Tramandaí, tá? Que, diga-se de passagem, é do Estado. E aqui eu trouxe um brinquedinho para dizer o seguinte, ó. São 4 anos sem reposição da inflação para esses trabalhadores. Esses mesmos 4 anos aqui, a gente vem para Porto Alegre. Os trabalhadores do IMESF, há 4 anos, não tem reposição salarial por conta da política do Marquesan. Então, é muito simples a gente dizer que, ok, vamos pagar em 16. Cadê a garantia? Como é que nós, enquanto sindicato, vamos lá negociar com o sindicato patronal e dizer para ele que nós queremos a reposição do salário dos trabalhadores, se efetivamente o governo do estado não dá a garantia que vai pagar aquilo que ele contratualiza com os hospitais? A gente está falando aqui de um estado que é diferente da União. Aqui nós temos 77% dos leitos que estão nos hospitais filantrópicos. 77% dos leitos não são do Estado. Ele tem que estar comprando o serviço. E aí, quando ele compra serviço e não dá garantia de pagamento, quem é que paga a conta? O trabalhador. É o trabalhador que não tem reposição salarial. Tá? Há pouco a gente comentava a questão do beneficência aqui. Quebrou. Quebrou por conta de uma outra associação que disse que vinha trazer a solução. Essa associação que vinha trazer a solução, ela também teve problema lá em Taquara. E agora ela está no Nossa Senhora das Graças, assumindo a função de uma outra associação, que era a ABC, e agora está lá uma outra associação tentando trazer solução. Ora, mas se ela não traz solução para a beneficência, se ela sequer conseguiu assumir o Parque Belém como dizia que ia fazer, ele vai trazer solução para Canoas? Não vai trazer. Não tem solução mágica na área da saúde. É claro que a gente tem um subfinanciamento, isso aí é fato. É subfinanciada a saúde no estado do Rio Grande do Sul, a nível nacional tem um subfinanciamento, mas tem que ter vontade de política de fazer as coisas. E eu acho que ainda está muito incipiente o governo Leite na questão da saúde. Nas condições atuais, o que ele poderia fazer que ele não está fazendo? Falta vontade política. Tá, tudo certo, falta vontade política, já disse, mas se tivesse vontade política, o que ele faria? A vontade de fazer está no gestor. É o gestor público que tem que ter a vontade e aí ele buscar as alternativas, tá? Então, por que ainda, mesmo com o compromisso de saldar sua dívida, ele continua deixando 467 milhões, é isso, Evaldo? 482. 482 milhões para pagar das contas anteriores. Por que ele não assumiu o compromisso de integralizar todos os valores e o melhor ainda, por que ele não dá garantias desse pagamento? Por que ele não busca? Ele está na gestão, ele tem que apresentar soluções para simplesmente dar a tranquilidade a quem faz a gestão nos hospitais, principalmente nos hospitais filantrópicos. Né? Talvez pelo governo, em virtude das condições atuais, também não possa tomar empréstimos. Eu acho que ele não tem condição de se habilitar. Mas agora, uma coisa ele pode fazer. Ele pode se habilitar. Combater a sonegação. Ele pode cobrar os devedores, ele pode reduzir os benefícios fiscais. Tu sabes, Agostinho, que isso é uma coisa demorada. Combater os sonegadores é uma coisa de longo prazo. Só que eu não estou vendo... Não é solução imediata. Eu não estou vendo nada nessa linha. O que eu estou vendo é a fiscalização na rua. Eu estou vendo o inverso disso. Quanto tempo a gente não vê a fiscalização na rua? Por que não tem fiscalização na rua no transporte? Inclusive vários postos da Receita Estadual foram fechados pelo Estado afora. O histórico posto aqui, passando a ponte. Recentemente, no caso. Claro, nesse governo. Passando a ponte. Nesse governo. Era o mais histórico. Não tem fiscalização. Quando não fiscaliza o que está sendo comercializado, dá margem para sonegação. E o que está sendo dito? Vamos vender. Vamos vender. Vamos fazer a renegociação da dívida. O Estado do Rio Grande do Sul tomou 9 bilhões emprestados. Já pagou 40 e deve 60. Se fizer a renegociação da dívida, passa a dever 100. Essa é a conta.
Aí que está indo o dinheiro. O dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil está indo para o capital financeiro. Nós estamos concentrando a renda em vez de dar garantias, segurança, políticas públicas para o governo da população. No caso, então, a solução seria, de alguma maneira, calotear o sistema financeiro? O que seria de fazer? É fazer uma... Parar de pagar. Olha aqui. Fazer uma auditoria. Sabe uma coisa? Nós já receberam tudo. A dívida brasileira já alguma vez foi auditada? Nunca. Não, e mais do que isso, né? A própria questão do Estado do Rio Grande do Sul, por que o governo não faz uma pressão para que possa fazer um encontro de contas entre a Lei Candir, que a União deve para o Estado na casa de 40 bilhões, né? E quando que o Estado, em tese, deve para a União está na casa de 50 e poucos bilhões. Ou seja, se tu consegue politicamente fazer uma pressão e conseguir fazer isso, tu equilibra, diminui 20% só. Mas por que isso não foi feito anteriormente? O Tarso começou a fazer. Foi feito durante Só que não avançou. Não e tem mais avançar. uma outra coisa. A dívida, o valor, a taxa de juros que o Estado do Rio Grande do Sul paga para a União é mais alto que a taxa de juros do mercado brasileiro. Isso. A taxa de juros do mercado brasileiro é a maior taxa de juros do mundo. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul paga uma taxa de juros para a União mais alta que a taxa de juros mais alta do mundo. Ou seja, isso não existe razão lógica. O que está sendo dito? Mas está no contrato. Como é que é? Ou seja, um contrato para transferir recursos da sociedade gaúcha para o capital financeiro é mais importante do que a vida das pessoas. Essa é a discussão. A gente gosta também, o brasileiro está gostando muito do exemplo dos Estados Unidos, a taxa de juros lá é 2 e pouco. Ao ano. Vamos fazer um intervalo, depois nós voltamos para continuar o debate sobre a questão da saúde aqui no Rio Grande do Sul. Já voltamos com o Cruzando. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, falando sobre saúde no Rio Grande do Sul, de modo geral. O governador Eduardo Leite anunciou repasses aí que estavam atrasados para os municípios e entidades hospitalares. E você que está em casa pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, no live stream do Facebook e também do YouTube. Mais mensagem aqui. Uma provocação, acho que para o deputado Aldecir. Política boa, por acaso, era do governo que dá aumento em final de mandato e usa os valores do depósito recursal? Judiciais. Judiciais. Eu acho que era isso não que o telespectador perguntou. Primeiro que nesses últimos 20 anos no Rio Grande do Sul nunca teve um governo que valorizasse tanto o servidor público do Estado como o governo Tarso Genro, entendeu? Em todas as categorias. Seja na questão da segurança pública, do IGP, da questão da SUSEP, da Brigada Militar, do quadro geral, de todas as áreas. Não só melhoramos, como criamos condições, plano de carreira, coisa que há muitos anos não acontecia. Agora, um governo, quando assume as responsabilidades, quer dizer, nós nunca atrasamos um dia de salário, nunca damos um dia de salário, não aumentamos um centavo do imposto do Estado, nenhum centavo em todo o período do governo, e conseguimos repassar, apesar de não ter sido os 12%, repassar mais de 9,6% na questão da saúde para todos os hospitais e para as prefeituras. Pergunta para qualquer prefeito da época do governo do Tarso como é que era a saúde, como é que era a política implementada e como é que é nos últimos tempos. Agora, fazer uma política de parcelamento, de fazer pagamento durante um grande período, eu acho que todos deveriam fazer, porque pelo menos certamente não ficariam, como o caso dos hospitais, 4 anos sem receber um centavo de reposição salarial. Então não tem um problema. Agora, essa questão de dizer, o Tarso fez, o Tarso quebrou, é muito importante dizer. Nos últimos 52 anos no Rio Grande do Sul, o PT só foi 8 anos no governo. Nos últimos 52 anos no Rio Grande do Sul, o PT só foi 8 anos no governo. Bom, não foi o PT que criou os problemas, por exemplo, da dívida absurda que o Rio Grande do Sul tem hoje com o Brasil. Foi lá na negociata feita pelo Brito, FHC, etc, etc. E que o grande discurso é o mesmo de hoje. Privatizando resolve dinheiro para a saúde, para a educação. Não é verdade. É um engano para a população. Se tu privatizar CS, RM, Sulgás, Banrisul, Corsan, esse dinheiro não vai para a saúde.
Não é verdade, o dinheiro não vai para a saúde. Segundo, na verdade é o seguinte, ó, tu acha que vão privatizar algo que é negativo, que dá prejuízo? Pelo contrário, o governo está privatizando o filé mignon e a carne de pescoço sim fica. Na saúde também. Quando tem várias políticas de empresas que quer assumir, não sei o que mais, assume aquilo que dá lucro, o que dá prejuízo continua ficando no Sistema Único de Saúde. Alta complexidade. Aliás, muita gente fala do SUS, inclusive. Muita gente fala do SUS. Eu vejo muita gente falando do SUS. Mas quando precisa um transplante, quando precisa alta complexidade, que é caro, inclusive quem tem dinheiro, corre para o SUS. Aí o SUS serve. Então acho que nós precisamos cada vez mais, primeiro, ressalvar e salvaguardar a importância do Sistema Único de Saúde. Agora, o processo de falta de recurso, de falta de responsabilidade ou de prioridade, não é por causa que não tem o recurso se acha, entendeu? É possível, é uma questão de gestão, mas hoje a situação que está colocada até é mais grave, viu, Júlio? Eu acho que tu falou o seguinte, nós temos um outro problema, acho que não tem nenhuma categoria nesse estado que adoece mais do que aqueles trabalhadores da área da saúde. Sim, porque estão trabalhando sob pressão total, aumenta cada vez mais a pressão sobre eles, não tem reajuste salarial, não tem expectativa, as reformas que estão aí sendo colocadas apavoram as pessoas. Então há hoje um grau de adoecimento das pessoas que trabalham na área da saúde, seja toda a área, absurda. E isso também começa, né, e eles sabem. Pelo baixo salário, em regra, tem 2 empregos. E Valdemir, deixa a gente ver uma 2 ou outra 3. questão que é preocupante. Aí é importante dizer, empregos que têm uma carga horária gigantesca. Né? E tu quer ver Os uma coisa enfermeiros trabalham 12 horas. bastante pertinente a gente trazer. E muitas vezes é a questão do trabalhador, que aqui na grande Porto Alegre, por exemplo, tem um hospital aqui, no ano passado, que 3 trabalhadores se suicidaram. 3 trabalhadores se suicidaram da área da saúde. Então a pressão no trabalhador da saúde está cada vez maior, com salários que beiram a miséria, né? E aí não tem como o trabalhador simplesmente... E viu, desculpe só para fechar uma coisa, nós temos vários estados com problemas, entendeu? Agora, por que o Rio Grande do Sul, por exemplo, é o 21º estado brasileiro que aplica recursos próprios na saúde? 21º, ou seja, é um dos piores estados brasileiros que aplica recursos próprios para a questão da saúde. Então, logicamente, que um estado que não prioriza, que não investe, essa questão vai cada vez se agravar mais. Então, acho que esta, para mim, é um grande debate. E também eu concordo que tem que fazer uma série de questões. A questão da renda é absurda. Eu tenho um dado aqui que no Brasil, das 71.440 pessoas no topo da pirâmide social, 51.419 receberam dividendos, ou seja, declararam uma renda média de 4,5 milhões ano e pagaram apenas 1,8 de imposto sobre sua renda. Ou seja, ele não paga sobre a distribuição do lucro. Exatamente, entendeu? E aí que tá a grande desigualdade. Quem paga nesse país são os pobres, são os trabalhadores. Aliás, quem gira a economia nesse país são os pobres. Porque o pobre que ganha de 3, 4, 5 mil reais, ele pega o salário hoje, ele gasta tudo. No mercado, na comida, no bar, em qualquer lugar. Os grandes, que se tiver dinheiro, eles não vão deixar aqui no Brasil. Eles vão comprar lá fora. Assim, ó, o cara que pega um pouco mais de dinheiro, tu vai na loja, tu compra uma televisão, tu parcela, tu compra um carrinho, tu compra uma bicicleta. Esses que geraram... Pega um jatinho aqui e vão gastar lá nos Estados Unidos. Tem muita gente, pequenos e médios empresários, que falam do Bolsa Família, que falam o que mais. Foi isso que aqueceu a economia. Foi isso que garantiu dezenas e milhares de pequenos botecos se transformar em mercados nas periferias da nossa cidade. Ou seja, quem gera, quem garante a economia, quem faz a coisa rodar, são os pobres. O pobre nunca vai acabar o pobre, porque o pobre é fundamental para a economia. Sem o pobre, a economia não funciona. Agora, os grandes não investem, na verdade, aquilo que é necessário. Pelo contrário, quem ganha muito dinheiro vai viajar para os Estados Unidos, não sei para onde mais. Agora, quem fica aqui é o pobre, inclusive para ir na praia do seu estado. Mais um comentário que chega. Não há política de Estado para a saúde. Proliferam as pilantropias na área. Subfinanciamento aliado à falta de gestão profissional nos hospitais. Comentário do Arlindo Ritter de Esteio. Outro comentário. O Brasil perdeu 2,5 trilhões com incentivos fiscais nos últimos 10 anos. Eduardo de Cachoeira do Sul. Boa noite ao nosso presidente ali do Ritter, ele estava lembrando realmente essa questão que a gente precisa
também tratar. O que é pilantropia? É pilantragem com filantropia? Exatamente. É exatamente matar-se a charada. Tá? Então, eu estava falando a recém da... Mas por que é pilantropia? Mas o que acontece para poder se designar uma coisa como pilantropia? Então, sem nominar para não gerar processo. Então, né? Quando tu tens... que eu acho que é o mais prudente e adequado. Quando tu tem na empresa pública um teto onde deveria ser respeitado e muitas vezes não é, na filantropia tu não tem isso. Enquanto muitos trabalhadores na área da saúde estão ganhando em torno de R$1.000, 1.020, tem gestor na área da saúde recebendo 60, 80, 100 mil reais. Gestores da filantropia. Do dinheiro então, quando a gente está tratando de dinheiro público, como é que isso pode ser aceitável dentro da filantropia? Filantropia pagando altos salários, 40, 60, 100 mil reais para um gestor. Com o dinheiro público. Aquele dinheiro que era para estar fazendo política pública, está beneficiando poucos. Eu já vi, não vou mencionar também, porque novamente pode dar processo, então não vou falar o caso específico. Eu já vi caso de ação assim que foi tomada por advogado de determinada entidade hospitalar que pediu 50 mil reais e foi pago. Ele pediu para tomar ação em favor do hospital. Não sei se foi em favor, né? Pedir 50 mil reais para um hospital falido, bom, é bem uma ação em prol do hospital. Continua. Não, mas então, eu acho que... Mas aí que está um pouco da expressão filantropia, né? Porque, na verdade, ela é pilantra misturado com a filantropia. A filantropia, o que é? Hospitais ou qualquer órgão que tem filantropia, ele não paga imposto, ele isenta uma série de questões, ou seja, é uma forma de ajudar essa instituição. O que acontece, e não vou generalizar de jeito nenhum, tem muita gente séria, muito gestor importante, muita gente que se esforça, mas tem no meio também problemas sérios. Não só na filantropia, tem em qualquer lugar. E na realidade a gente tem essa questão que a gente está tratando aqui da filantropia, mas ela vai muito mais além, né? A gente tem uma questão aqui recente que foi em Canoas, 40 milhões de reais desviados da área da saúde. GAMP. Eu acho que todo mundo lembra aqui do GAMP. Então, os caras faziam empresazinhas satélites para fornecer para o próprio gestor. E aí, com essa história, essa brincadeirinha de formar a empresa e vender subfaturado, que chegaram a 17 mil% de diferença. Então, 40 milhões de reais foram desviados simplesmente da área da saúde do município que atende 156, que é regional para 156 municípios, simplesmente pagando o pato por pessoas que ficam explorando. E aí isso se estendeu. Na Estância Velha, 2 semanas atrás, que desviaram um horror de dinheiro também da saúde por esquema de pequenas empresas, prestação de serviço, fornecimento de material. Então, mas tem muito dinheiro da saúde eu queria pegar fugindo esse gancho pelo ralo. Justamente para vir aqui, para trazer aqui para Porto Alegre. Tá? E aí hoje saiu uma decisão com relação a solo, repatriamento de valor para o município, né? Sendo que lá na época foram mais de 9 milhões simplesmente roubados da saúde em Porto Alegre através da empresa Solos, comprovada. O que dá para fazer para conter casos como esse? 2007. O que dá para fazer? Nesse caso, foi o trabalho que foi feito pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, eu ia chegar lá. Porque não existe fiscalização precisa ser mais... Não existe por isso que o Marquesan talvez queira encerrar os conselhos, né? Por isso que o Marquesan está querendo acabar com o Conselho Municipal de Porto Alegre. Peraí, então o que está se falando... Fiscalização. Mas o que está se falando aí parece ser grave. Quer dizer que ele tem interesse de que não haja os conselhos para que aumente os casos de corrupção. Só para ter uma ideia. É uma pergunta, porque a tua fala leva a isso. O governo de Porto Alegre hoje sequer participa das plenárias do Conselho Municipal da Saúde. Sequer participa. Abriu mão de participar. Tá? E a gente está falando que lá no passado a Solos roubou a saúde de Porto Alegre e agora, novamente, o governo de Porto Alegre, o prefeito Marquesan e o seu secretário estão terceirizando os postos aqui. E o que é pior ainda, nós temos aqui a questão de 9, se eu não me engano, são 9 postos de saúde que estão para o GHC e mais a UPA. Tá? E esses postos, o Marquesan está querendo de volta por uma questão simples. Terceirizar mais ainda. Mas quando é que vão perceber que a terceirização na área da saúde não dá bons resultados? Existem inúmeros resultados negativos aqui no Rio Grande do Sul. Então quer dizer que
mesmo com tudo de ruim que Marquesan está trazendo a Porto Alegre, ainda acha que terceirização na área da saúde em Porto Alegre é positiva? Da onde que ele tira ideia como essa? Pergunta que chega, eu vou fazer ela para o Agostinho. Por que o TCU e o TCE não fiscalizam esses tipos de filantropias? Pergunta do Rodrigo Bavaresco, aqui de Porto Alegre. Não, assim, vamos qualificar o que é a filantropia. A filantropia é determinadas áreas como educação, saúde e outras deixam de pagar a sua parcela de previdência, a parte patronal, para oferecer serviços à sociedade. As escolas e universidades dão bolsas. Os hospitais deveriam oferecer serviços gratuitos na área do SUS. No caso, a área filantrópica, ela faz parte daquele conjunto de isenções que se aplicam no caso da Previdência. Tem um grupo que é hospitais, entidades filantrópicas. Tem vários. Previdência e outros. E outros, né? Sim, então, não apenas. O que acontece? Não existe, em regra, uma contrapartida efetiva do que recebe de benefícios. Ou seja, você recebe mais benefícios do que fornece, retorna para a sociedade. Essa é a questão. Só que isso, tu não tem muitos meios de comprovação ou de fiscalização. O TCE e o TCU não têm poder de entrar no hospital privado e olhar os dados. Mas eles não têm poder de fiscalizar a parte que é relativa ao repasse do recurso público? Eu posso fiscalizar o repasse do recurso público. Agora, eu não posso fiscalizar o benefício fiscal decorrente da política de... Porque isso é gestão então, no privada, caso, para solucionar esse problema, deveria haver uma legislação. E mesmo os recursos públicos que vão para os hospitais, é muito difícil fiscalizar. Mas no caso, eu vou dar um debate, um debate que é histórico, né? Há um discurso que diz que os hospitais privados produzem mais com menos recursos do que os públicos. Isso é fake? Não é fake, não, não é verdade. Eu digo o seguinte, eu não vou usar nesses termos, vou colocar outra coisa. Né? Inúmeros hospitais, em muitas discussões, vêm com essa posição. Eu digo assim, eu tenho uma posição inversa, mas tem um jeito de nós resolvermos esse debate. Vamos olhar as contas de todos juntos. Vamos fazer as contas juntos. Vamos examinar o que é gasto nos hospitais privados, o que é gasto nos hospitais e o que produz. Nunca aceitaram. Isso não aceitam. É porque, provavelmente, a sua posição não é a mais correta. Porque se eu tenho certeza do que eu estou dizendo, eu abro o jogo. Eu limpo e vamos para o debate. Agora, então, essa é uma questão séria. Tu não tem acesso a muito recurso público. O que acontece? Tu tem formas de repasse de recursos. Nós temos aqui no Estado, por exemplo, os hospitais orçamentados, que eles recebem uma verba fixa por mês, sem ter produção. E assim por diante. Tu tem uma série de questões que tem que ser analisadas. Então, nós temos dois tipos de problema. Nós temos um problema de subfinanciamento. É colocado no SUS R$3 por dia por habitante. 3. O ideal seria quanto? Muito mais do que isso. Tá? Esses R$3 tem que fazer vigilância sanitária. Essa água aqui tem que ser... A vigilância vai lá. Essa é boa. Se é boa. Eu tenho que saber... Eu tomo ela todo dia e nunca tive problema. Mas então, Cláudio, essa água aqui a gente está falando que é SUS. Isso aqui é SUS. Claro. Mas então quem diz que não usa o SUS... É louco. É louco? Então ou desinformado. Quem precisa fazer uma transfusão de sangue, por exemplo... Agora, então, só para voltar... Para retomar assim, então nós temos, de um lado... Estamos no fim do bloco. Nós temos, de um lado, um subfinanciamento e outro, um problema de gestão sério.
que eu não tenho controle sobre recursos públicos. Agora, sobre essa questão envolvendo o incentivo fiscal ou a isenção fiscal, não seria o caso de um parlamentar ou de um grupo de parlamentares ou até mesmo de um governo que tem interesse nessa matéria entender que a isenção fiscal pode ser considerada investimento público e então atribuir os órgãos fiscalizatórios de poder fazer análise em relação à parcela que ele não paga como se fosse um investimento? O que eu escuto sempre é o inverso, que a lei proíbe a investigação. Nós temos lutado muito, há um bom tempo já na Assembleia, para que o Estado forneça para a Assembleia a lista de todas as empresas que têm isenção fiscal. Isso até hoje não foi conseguido. O governo PT fez muita isenção fiscal. Fez. Eu não sou contra a isenção fiscal. Agora, tu tem que ter parâmetros, entendeu? Acho que tem que ter parâmetros. Os críticos da isenção fiscal dizem que o Estado elege os campeões da economia. E daí gera uma distorção, inclusive, no mercado em geral. Claro. No momento, hoje nós temos no momento da benefício fiscal, o Estado beneficia determinadas empresas na concorrência do próprio capital. Exatamente. Hoje nós temos empresas que foram beneficiadas com 400 milhões de reais para gerar 5 empregos. Capitalismo de risco zero. Sim, mas 400 milhões de isenção para gerar 5 empregos. Isso tem dados sobre isso. Está terminando, mas eu acho que a gente também tem que dizer que para o Jonas nem falou nesse momento. Mas para dizer, tá bom. que o Jonas nem falou. Agora é preciso já foi também. Contemplado pelo Júlio. Nós não podemos ir na lógica de que primeiro tem que crescer o bolo para depois dividir, porque esse é um dos grandes problemas que muitos gestores têm. Ao contrário, tu tem que distribuir, tu cresce o bolo. E aí a economia tem que mudar, tem que gerar emprego. Gerar emprego, tu garante muito mais receita, seja na Previdência e qualquer coisa. Correto. Quer dizer, é errado, é equivocada a visão de que o país, a recessão e o desemprego aumenta todos os problemas sociais. Quer dizer, nós temos que ampliar o emprego, ampliar a renda, melhorar a condição que distribui melhor. Quando distribui melhor a renda, todas as outras questões elas vêm, logicamente, cresce a economia. Essa é a grande questão. Vamos fazer intervalo e na volta nós temos o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Temos mais perguntas do nosso público. Fiquem conosco, já voltamos. Tem praias tão lindas, cheias de... Uma outra hora nós debatemos. Nós estamos continuando, só para trazer para o público, aqui durante o intervalo do Cruzando as Conversas, nós continuamos debatendo várias questões. O intervalo, o debate às vezes é melhor. Às vezes é tão bom quanto ou melhor. E nós estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, hoje falando sobre saúde, que é um tema muito interessante, muito importante e que todos nós temos interesse. Nós estamos aqui com a participação do Cláudio Agostinho, do Jonas Reis, do Valdeci Oliveira e do Júlio César Gessien. O comentário aqui do Paulo Dil. Gestor público não tem como fiscalizar contrapartida? A pergunta que ele joga aqui. Alguém se arrisca a responder? Depende do que ele está falando. Deveria. Eu acho que é no contexto do que nós falamos. Como é que é a pergunta? Deveria. Não tem como o gestor público fiscalizar contrapartida? Algumas sim, outras não. Sim. Vai depender muito do que está se falando, porque tu tem vários tipos de contratos que um permite e os outros não. Outra mensagem. Nós temos que achar uma solução para a saúde no Brasil. Tem muito médico que não cumpre seu horário, as fichas distribuídas para a população carente é uma miséria, a espera por exames é enorme, isso vem se arrastando há décadas no país. O valor que deixamos para a Receita Federal deveria ser repassado para a saúde, educação e segurança. Dá um exemplo de... Pergunta do público. Aliás, a gente supervalorizar uma única categoria na área da saúde também já passou da hora de a gente começar a olhar para as demais categorias. Até porque esta única categoria, ela não faz saúde sozinha. Né? Ninguém faz saúde sozinho, na verdade, né? Na verdade, eu particularmente tenho dito que a área da saúde, o próprio hospital, ele é uma grande engrenagem, onde tu tirar qualquer uma não funciona. É uma equipe múltipla. Tá? Então, pega, por exemplo, qualquer hospital e retira o pessoal da higienização. O que acontece? Para tudo. Não tem higienização. Acontece o que aconteceu no HPS agora, não pagaram os terceirizados, não fiscalizaram o contrato, ficaram sem comida. Não, e essa questão de fiscalizar contratos, inclusive, a gente tinha que ver aqui no Rio Grande do Sul, a questão das fundações. Tem uma fundação aqui em Sapucaia, tá? Que há pouco tempo recebia dinheiro público e empregando 80 CCs.
80 cc sendo pago com dinheiro público da saúde. Sabe lá o que é isso? Então vamos lá, eu vou lá fazer gestão e eu levo meus amigos todos para preencherem cargos com salários que eu vou definir, porque a gestão quem faz sou eu, né? E aí por conta disso, o dinheiro público, que era para retornar para o usuário, né, favorece determinados amigos do rei, né? E infelizmente a gente não tem. Esta mesma também tem problemas com o governo do estado, tá? Porque faz gestão lá em Tramandaí pro hospital do governo do estado. Aquele hospital de Tramandaí é do governo do estado. E quem faz gestão é a Fundação de Sapucaia. Essa fundação que não repassa há 4 anos a reposição salarial dos trabalhadores. Então, essa questão, ela também é bem ampla no estado do Rio Grande do Sul. Tá? No GAMP a gente viu isso também, que são os parlamentares, né, os maus parlamentares, que fazem indicação lá para a empresa que está fazendo gestão no hospital. Vamos lá. Essa questão a pergunta coloca, não tem ficha para todo mundo consultar nas unidades básicas de saúde. Em Porto Alegre é uma verdade, está voltando a fila da madrugada, que tu paga R$50 por teu vizinho que está desempregado, fica cuidando a fila para ti desde a meia-noite do dia anterior. Isso saiu várias reportagens nos jornais nas últimas semanas em Porto Alegre, foi capa de jornal. Por quê? Por exemplo, no HPS tu tinha 1.200 funcionários, hoje tu tem 800. Em 4 anos tu baixou 1/3 o número de funcionários. Para onde vão as pessoas que precisam consultar? Porque a população só aumenta. O Rio Grande do Sul está tendo uma taxa de natalidade um pouco baixa frente à taxa do passado, mas está aumentando a população. Por exemplo, o número de funcionários em Porto Alegre. Em 2016, quando chegou o Marquesão, trabalhar com a questão da gestão, falta gestão para os prefeitos. 2016 tinha 5.386 servidores na saúde municipal. Em 2018, no final, tínhamos 4.599. Aposentou um monte de gente, não repôs, fechou setores. A população aumentou de Porto Alegre nesse período de 2 anos. E aí? Falta gestão, porque tem recursos. Porto Alegre tem recursos. Porto Alegre teve uma receita não, e agora não podem reclamar porque aumentou o IPTU. Então aumentou o IPTU. Agora vai ter mais recurso ainda. E chora, porque o discurso é que a culpa é dos outros, eu estou consertando. Nunca consertam. Nunca conserta. A Câmara de Vereadores toda está votando com o Marquesan. As pessoas estão voltando para as filas nas unidades de saúde. Então, assim, tem a questão de, muitas vezes, não ter o dinheiro, como está acontecendo com alguns hospitais do Rio Grande do Sul, mas tem também ter o dinheiro e as pessoas não querem fazer a gestão. O Marquesan agora não quer fazer a gestão do postão da Bom Jesus, que atende quase toda a Zona Norte emergencial, e o postão que tinha, o posto de atendimento emergencial da Lomba do Pinheiro, que é entregar para terceirização. A gente já sabe o que deu na terceirização de Canoas, já sabe o que deu com o Instituto Solos, 11,4 milhões de reais, mandaram bloquear os bens dos proprietários para poder pagar o erário público municipal de um contrato feito sem licitação em 2007. Então, gestão, falta gestão, porque o povo, este é o problema, a democracia do Brasil. O povo, por exemplo, em Porto Alegre, votou no Marquesan e hoje tu pergunta, quem votou no Marquesan? Ninguém votou no Marquesan, ninguém votou nele no segundo turno. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem. Aí a gente entende, deputado, por que eles querem cortar 30% da educação nacional, do ensino superior e dos institutos federais. Porque um povo educado aprende a votar em bons gestores. O povo sem educação, eu sou professor, ele vai fazer qualquer coisa a cabresto. E, Jonas, quero só lembrar, nessa tua fala, que esse corte tem volta. Dia 30 tem movimento dos estudantes de novo e os sindicatos vão estar apoiando. Então a gente, só para concluir o pensamento aqui da questão da saúde, tudo é uma engrenagem na sociedade. E esse modelo de sociedade que nós temos está adoecido. É preciso ter... A grande reforma do Brasil, sabe quando tem que ser? Eu acredito nela, só que os deputados federais não querem. É a reforma tributária. Discutir, o trabalhador não pode pagar a mesma coisa, o cara ganha R$1.000 de salário mínimo, paga a mesma coisa do que o bancário lá que vai ser contratado pelo leite vai ganhar R$120 mil. 120 mil mês.
e daí ele vai pagar a mesma taxa de consumo, porque eles vão os dois no mesmo supermercado e vão pagar a mesma taxa. Um só vai conseguir comprar arroz e feijão e pagar o gás e a luz, o outro vai comprar jatinho, vai comprar um monte de bens de consumo, porque tu não tem um equilíbrio social. E essa discussão, por que os parlamentares federais não querem fazer? Agora só falam em fazer capitalização. Só tem o lobby dos grandes negociadores do juro do Brasil, que é o capital financeiro. Eu sei, eu vivo isso. Eu faço parte do conselho do Previmpa Municipal, que é a nossa previdência dos servidores responsáveis pela aposentadoria, de mais de 15 mil. Lá, os bancos vêm com tudo em cima da gente, porque eles querem a capitalização para as previdências municipais e estaduais entrarem nesse bolsão. Mas os congressistas não parecem ser muito a favor da implementação do sistema de capitalização, pelo que se vê. Aliás, hoje, pelo que se fala, não há votos para a reforma da Previdência. Essa é uma grande esperança brasileira. Uma grande esperança, mas eu acho que tem uma coisa aqui. Você tem que agradecer ao Bolsonaro, porque ele está fazendo de tudo para que a reforma não passe, ele pessoalmente. Eu acho que tem uma coisa... Não, é verdade, são fatos. Os filhos ajudam. Eu acho que os filhos ajudam. Eu acho que tem uma questão. Veja só, o Bolsonaro se tornou o aliado informal da esquerda para inviabilizar a reforma da Previdência. Mas é verdade. A gente está discutindo saúde e, logicamente, que a saúde está envolvida na questão do crescimento econômico, da melhoria, né, gerando emprego. Eu acho que tem 3 medidas importantes assim, dentro dessa linha geral. Primeiro, tem que mudar a política econômica recessiva. Enquanto a política econômica continuar recessiva, nós vamos ter reflexo enorme. Segundo, tem que rever o ajuste fiscal, que é baseado exclusivamente no corte de gasto público. É isso que o ajuste fiscal, o grande ajuste fiscal, só direciona aquilo que é público, nada mais. Terceiro, eu acho que o Congresso, né, teria que aproveitar esse momento de turbulência, digamos assim, e fazer leis que tributem os mais ricos, entendeu? Essa é uma longa história nesse Brasil, entendeu? Ninguém fez, mas tem que fazer. Reduzir a carga tributária sobre os mais pobres e a classe média, entendeu? Temos uma pergunta em forma de provocação para o senhor. Por meio da redução da tributação sobre a produção e consumo. Essas são questões fundamentais. Deputado, entendeu? por que o governo do PT não implantou uma política de saúde adequada durante os seus 13 anos? Eu acho que não vai ter tempo aqui, né? Mas eu trago todos os números que mostram com todas as letras. Pergunta do público. Não foi o ideal, mas o período do governo do PT melhorou sensivelmente a questão da saúde, o recurso investido na saúde, criar o SAMU, as políticas para a saúde, a questão do SAMU, várias políticas importantes, seja a nível estadual, seja a nível nacional, entendeu? Agora, isso que eu concordo com o Agostinho, que diz o seguinte: temos que nesse país, em algumas áreas, transformar a política de Estado e não de governo. Esse é o grande problema, quer dizer, porque muda o governo, muda tudo. Tem que ter saúde, educação, tem que ter política de Estado em algumas questões, em alguns aspectos mais determinantes. Então, eu acho que eu não tenho vergonha de qualquer lugar desse Estado, desse país e o mundo afora dizer que nós fomos governo 13 anos no governo federal e se tivesse a Dilma até o final, com os seus problemas, mas tenho certeza que seria muito melhor que o Temer e muito melhor do que o atual governo que está aí. E me orgulho de ter sido 3 anos líder do governo Tarso, que mudou. O PIB do Rio Grande do Sul cresceu como nunca nos últimos anos e melhorou a saúde, melhorou a educação, melhorou a segurança pública e os servidores desse Estado melhoraram o seu salário para atender melhor a população. Então, tenho certeza que... Esse debate da política de Estado e política de governo ele é muito importante. Por exemplo, quando querem revisar os mínimos constitucionais, os índices de aplicação de saúde, educação, outras áreas, é porque não querem política de Estado. Claro. Querem política de governo, para cada um decidir, dou tanto para a saúde. Mas isso também não vai passar. Isso também não vai passar. Eu gostaria, antes de terminar o programa, convidar todas as pessoas que estão nos assistindo a participar da 8ª Conferência Estadual de Saúde. Todos os temas que foram colocados na mesa hoje estarão no debate. O tema central da conferência é saúde e democracia. E nós temos 3 grandes eixos: os direitos, a saúde como um direito, os princípios do SUS e o financiamento suficiente. Nós vamos estar transmitindo ao vivo pelo Facebook do Conselho Estadual de Saúde. Então, todo mundo que quiser assistir durante o dia de sexta-feira tem acesso através do Facebook, poderá assistir. Assim como nós vamos ter
em torno de 2.200 delegados retirados nas conferências municipais de saúde. Nós realizamos 406 conferências municipais de saúde e terão em torno de mais de 200 convidados também. Ainda tem algumas vagas de convidados, se alguém quiser se inscrever, ainda tem algum espaço. Então vai ser um espaço de discussão política, de defesa do Sistema Único de Saúde, de entender o que está acontecendo no Estado e no Brasil, fazer as críticas. Lá nós estamos discutindo, começa a primeira proposta que vai ser discutida é referendo popular contra a emenda 95, contra a emenda 86, que é das emendas parlamentares, contra a contra-reforma trabalhista, contra a terceirização, propostas contra a reforma da Previdência, pela reforma tributária, em que taxa os ricos e retire dos pobres, e assim por diante. Então, é um conjunto de propostas... Cláudio, nessa lógica dos contra, tá? Eu acho que a gente tem que fortalecer contra a reforma. Senhores, no dia 14... E para concluir... Dia 14 de junho, nós temos que greve geral. Assim, então eu chamo todo mundo a assistir à conferência, a participar desse processo de uma forma ou de outra, ou sendo comparecendo ao Araújo Viana, presencial ou pelas redes. Ou pelas redes. Muito bem, senhores. Muito obrigado a todos por terem vindo aqui ao programa falar sobre esse tema importante e agradeço a todos os que mandaram mensagens, como sempre, aqui para o programa. Tem outras mensagens que nós não vamos ter tempo de ler aqui, tem mais umas 4, 5, 6 mensagens aqui que não vai dar tempo de ler. Nós gostamos sempre da contribuição de todo o nosso público e nós voltamos amanhã a partir das 22h30. Senhores, muito obrigado mesmo e boa noite a todos. Até mais. Obrigado. Permaneçam sentados.